Olá, amigos e amigas da Vitrine do Giba, começando um dia especial hoje, dia 5 de junho de 2020, que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse dia que foi instituído pela 27ª Sessão da ONU, Assembleia Internacional da ONU, que ocorreu em 15 de dezembro de 1972, através da Resolução 2994. O Econotas de hoje é especial sobre a questão do Dia Mundial do Meio Ambiente e as suas interfaces. Principalmente, nós vivemos um momento muito específico, de tensionamento, onde as coisas estão invertidas. A gente tem um ministro da Pecuária e do Meio Ambiente que disse que quer aproveitar a onda da pandemia para passar a boiada da devastação. Então, só por aí é o momento para a gente pensar um pouco sobre as questões que vamos levantar aqui. Muito bem. Provavelmente vocês já devem ter visto em algum momento trechos da carta do Jeff Seattle. Jeff Seattle, que recebeu uma carta por volta do ano de 1854 do presidente dos Estados Unidos da época. Essa carta ele circula em vários momentos, em vários lugares, fala de coisas muito importantes. Essa carta, o presidente da época era o Francis Pierce, e ele propunha comprar parte das terras dos indígenas, do território indígena. E o chefe Seattle manda uma carta em resposta, no ano de 1855, ao presidente americano. Um dos trechos que eu quero destacar aqui é que ele diz o seguinte: o que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida, ele é simplesmente um de seus fios. Tudo que fizer ao tecido, fará a si mesmo. E uma outra trecho importante é: isto sabemos, a terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra. Isto sabemos, todas as coisas estão ligadas como o sangue que une a família. Há uma ligação em tudo. O que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida, ele é simplesmente um de seus fios. Tudo que fizer ao tecido, fará a si mesmo. Um dos triunfos do fascismo foi a crença generalizada de que a evolução científica, industrial e técnica não seria incompatível com a barbárie social e política. O fascismo, então, criou uma confusão entre seus adversários e inspiradores, E com essa confusão, eles conseguiram triunfar a ideologia do progresso. Os problemas ambientais são muitos. Na história da humanidade, há uma série de ocorrências de impactos ambientais provocando a degradação do meio ambiente em que vivemos. Agimos como se o homem não fizesse parte da natureza. Agimos como se fôssemos os superiores, os únicos. E cada vez mais nosso ambiente está sendo ameaçado pela exaustão dos seus recursos naturais. Alteração climática, aquecimento global, efeito estufa, mudanças no clima, escassez da água, um bem público em vias de privatização. A questão da agricultura e alimentos, cada dia consumindo alimentos com mais agrotóxicos, os famosos defensivos. Proteção das florestas, nossas florestas não são protegidas por conta da agricultura ou do desenvolvimento a qualquer custo. Encontramos cada dia mais cenas de desmatamento, a biodiversidade sendo diminuída,
né? E a preservação literalmente acabando. Então, defender as florestas faz parte desse processo importantíssimo que nós temos que ter de preservação da vida. E os impactos do desenvolvimento sustentável na questão industrial, né? Então, a gente precisa discutir muito o que é um desenvolvimento sustentável, o que é sustentabilidade, isso é possível, isso não é, mas é importante que façamos esse tipo de discussão. Os temas ambientais, eles propõem uma nova dimensão quanto à produção e à transmissão de conhecimento. Portanto, é importante que todos nós possamos fazer esse tipo de reflexão. Mas qual utopia ou utopias poderíamos pensar como solução a médio e longo prazo para as questões ambientais? Primeiro, resgatar a questão do comum. O comum é importante. O que é comum? Quais são as questões comuns? Água, por exemplo, né? Serviços públicos, por exemplo. E aí nós estaremos pensando no ambiente, porque o meio ambiente não é só árvore, não é só água, certo? Pensar também no bem viver. O que é esse bem viver? Recuperar aquele conceito dos povos indígenas, e no caso aqui, como alguns usam do Teco-Porã, mas o bem viver que foi levado a cabo a região dos Andes, e a gente depois vou falar de alguns livros sobre os assuntos daqui. Então, recuperar o bem viver, as tradições indígenas, muito importantes dos povos dos nossos antepassados. E usar uma expressão que pode ser várias releituras de uma revolução ecológica baseada na solidariedade, no Tecoporã, ou bem viver, bem viver, no Ubuntu das nossas raízes africanas e nas tradições políticas socialistas, marxistas, mas que contribuíram para a gente e contribuem para a gente ter uma visão ecossocialista da sociedade. Questões polêmicas, mas que nós precisamos discutir. Eu creio que nós devemos acabar com aquela visão daquela concepção de que a natureza foi criada para o bem do homem, única e exclusivamente para o bem do homem, e que as outras espécies devem estar subordinadas aos desejos e às necessidades do homem. Essa mentalidade de inferioridade na natureza, ela precisa ser extirpada. Devemos rever essa nossa relação entre homens e demais animais. Aquela velha história da besta fera criada no nosso imaginário fantástico, né? Metade homem, metade animal, quando a coisa é ruim, né? Está cheio de repletos de exemplos da natureza, dessas bestas feras. Sempre quando se fala uma coisa do mal, tem a figura de um outro animal que não seja o homem. Agora, um outro estigma que devemos combater é esta história de achar que o meio ambiente, a luta pelo meio ambiente deva ser apenas coisa de ambientalistas, né? Ou ecologistas, ecochatos e trarará, trarará. É um papo que apenas desagrega e não contribui para a mudança da sociedade.
que eu quero dizer com isso? Que as pequenas atitudes, elas são extremamente importantes. Você não precisa ser um militante, um ambientalista para poder começar a fazer alguma coisa pelo meio ambiente, contribuir. São pequenas atitudes no dia a dia que vão contribuindo para esse tipo de alteração da sociedade, né? Então nós podemos muito bem começar a dar os nossos exemplos. Como comprar produtos sustentáveis ou produzir produtos sustentáveis, aumentar essa cadeia de produtos sustentáveis, trabalhar a questão da cidadania, a promoção de igualdades, fortalecimento do papel da cidadania nas lutas ambientais, também discutir franca e abertamente as questões políticas e ambientais, né, promover a democracia participativa em todas as suas instâncias, em seus canais. Essas mudanças de atitudes mínimas que são, elas fortalecem muito e muito as questões ambientais. O mexicano economista Henrique Leff disse que os valores ambientais surgem contra a cultura do poder fundado na razão tecnológica e na racionalidade econômica. Esse pensador, importante pensador mexicano das questões ambientais, traz em voga algumas questões que precisamos fazer. Primeiro, o porquê da produção em massa, né? A questão dos congestionamentos das metrópoles, da sociedade culturalmente homogeneizada, do aumento do consumo, né, aumento exagerado do consumo e dos sistemas autoritários de tomadas de decisão. Essas são questões também que têm que estar no bojo, né, assim como as questões urbanísticas têm que estar no bojo das discussões ambientais, para se criar um novo valor, um valor em que respeite o meio ambiente. Devemos pensar a ecologia social e mental como uma ferramenta de descentralização do poder. Devemos lutar contra a alienação, contra os processos de alienação, né? A gente tem que fundamentar os alicerces de uma nova sociedade baseada na experiência do amor. Nós devemos reinventar a nova sociedade, reinventar a relação entre o sujeito, o corpo, o tempo e as questões socioambientais. Para finalizar, eu quero falar de alguns livros que marcaram minhas leituras. Eu fiz uma dissertação de mestrado em comunicação sobre meio ambiente e Amazônia, como que essa questão era tratada nos jornais paulistanos, e a partir daí muitas outras leituras. Um livro que eu recomendo para quem quer discutir um pouco a questão da valorização dos genes, reconstrução do mundo, biodiversidade, é de um economista americano que está muito famoso, chamado Jeremy Rifkin, O Século da Biotecnologia. Ele é autor do famoso livro Fim dos Empregos, mas tem outros aí bons. É um autor americano que vale a pena dar uma lida. Depois eu ponho a capa aí para vocês. Um outro que é uma leitura importante na questão da economia, principalmente da questão da sustentabilidade, é o Ignaz Sachs, Rumo à Ecossocioeconomia, Teoria e Prática do Desenvolvimento. Um autor que eu usei muito e que eu recomendo é um geógrafo carioca chamado Carlos Walter Porto Gonçalves, com 2 livros. O primeiro, Os Porquês da Desordem Mundial, o Desafio Ambiental, e o segundo, A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização. Eu acho que vale a pena uma lida. Aliás, foi fundamental para o meu trabalho,
da minha formação a leitura desses dois livros do Gonçalves. Para os marxistas, que tem uma polêmica, saber se Marx tratou ou não das questões ambientais, né? Tem um livro muito interessante do crítico John Bellamy Foster, A Ecologia de Marx, Materialismo e Natureza. Vale muito a pena dar uma lida. Ele faz um trabalho, uma argumentação, né, sobre as visões da natureza que surgiram no século XVII e XIX, com o desenvolvimento do materialismo e da ciência, né? E aí trava uma discussão sobre Darwin, Marx, né, e os materialistas do século XIX. Muito legal. Uma outra tradução para quem é mais da área de sociologia, a Sociologia Ambiental do John Hannigan, que vale a pena conferir. Mas um livro muito interessante mesmo é o do Kate Thomas, O Homem e o Mundo Natural. O mundo, a edição é antiga. Ele trata das mudanças de atitude em relação às plantas e animais de 1500 a 1800, basicamente tratando da Inglaterra vitoriana, daquela Inglaterra antiga, e ele traz um trabalho pormenorizado, é uma enciclopédia mesmo sobre a relação do homem com os animais e as plantas durante esse período e como que foram mudando essa relação. Fundamental essa leitura. Dois livros também que eu queria citar. É de um xará, falecido há alguns anos, Gilberto Dupas, economista, né? É o Mito do Progresso e Meio Ambiente e Crescimento Econômico, em que ele tem um organizador. Mas tem os textos deles aqui. Muito bom, fundamental a leitura desses livros. Já citei aqui o Henrique Leff, O Saber Ambiental, vale a pena ler. Trata de sustentabilidade, as questões da complexidade, as questões do poder, estão todas presentes na obra do Henrique Leff. E falei de O Bem Viver. Um livro que me surpreendeu muito é O Bem Viver, do Alberto Acosta, que foi, acho que se não me engano, vice-presidente, não, ministro do governo do Equador. Mas eu esqueço, do Equador. Tem uma introdução aqui do raizeiro Célio Turino, que eu conheci, gente boníssima. E é muito bom para entender um pouco essa questão das alternativas fora do nosso mundinho ocidental, né? E que é importante para nós criarmos uma nova identidade, uma nova relação, tanto de direitos humanos quanto dos direitos humanitários. Uma obra mais recente que eu estou ainda lendo e que tem muita coisa interessante, mas com uma visão um pouco ocidental, europeia, francesa, mas que vale a pena, chama Comum, Ensaio sobre a Revolução no século XXI, do Pierre Dardot e Christian Laval. Ok? E sim, muitas outras obras que poderiam estar presentes, que poderiam ser indicadas aqui, tem tantas outras, mas isso é só para a gente dar aí um pontapé inicial nas questões. Eu prometo retomar uma coisa que há muito tempo que eu não fazia, que era textos sobre meio ambiente, mas de umas formas de pílulas, de gotículas mesmo, que são as econotas, que eu vou soltando aos poucos. Hoje, por ser um dia especial, por ser o dia do meio ambiente, é essa coisa longa, mas a partir de hoje vamos fazer coisas menores, chamado Econotas. Então aguardem as Econotas da vitrine do Giba. Até mais, um abraço.